Olá, primeiro, tudo bem? Então, estamos de volta às nossas videoaulas. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso aprendizado, tá? Nós vamos concluir hoje, aqui é o professor Genuíno, né? Nós vamos concluir hoje a aula 53 e 54, finalizando os exercícios que ficaram faltando da página 249, tá bom? Da apostila Bienal 3, tá? E nós vamos começar ali com o exercício número 4, tá bom? O exercício 4 ele fala assim, ó, a camada de ozônio serve de filtro para alguns comprimentos de ondas dos raios ultravioletas. Qual o número de moléculas de ozônio em 24 kg da substância? Então, quero saber quantas moléculas eu vou ter de ozônio, né, em 24 kg, né, dessa mesma substância, tá bom? Para isso eu preciso saber a fórmula molecular, né, do ozônio, qual que é a quantidade de massa atômica de cada elemento oxigênio, que compõe aí a molécula, né, do ozônio, e quanto que é, né, a massa molar, né, a massa molecular, correção, tá, dessa substância, tá bom? Então, sabendo tudo isso, eu vou conseguir ali deduzir quantos mols, né, de ozônio eu vou ter em quantidade de gramas, tá? Então, vamos lá, a resolução. Então, para iniciar esse exercício, nós vamos primeiro descobrir a massa atômica, né? Então, olhando na tabela periódica, eu vou verificar, né, que a massa atômica do oxigênio ele igual a 16. Como nós estamos fazendo, né, antes da gente chegar à massa molar, nós vamos colocar o símbolozinho aqui de 1, seria de unidade. Então, 16 unidades seria a massa ali do oxigênio. Como o ozônio é composto por 3 oxigênios, é uma molécula, então a massa molecular, né, do ozônio é igual a 48, tá? E agora convertendo isso em massa molar, né? Então a massa molar do ozônio é igual a 48 gramas por mol, tá bom? Então vamos partir para cá. Então chegamos, né, que a massa, né, molar do ozônio ele é 48 gramas por mol. E nós queremos saber em 24 quilogramas quanto tem, né? Opa, mas 24 quilogramas é diferente de grama, então eu preciso converter, né? Um dos dois aí preciso trazer para a unidade de medida similar. Fica mais fácil trabalhar então com gramas, tá ok? Então eu sei que 24 quilogramas é o mesmo que 24 vezes 10 a terceira gramas, tá? Então eu já consegui converter. Agora eu quero saber o número de moléculas, né, do ozônio em 24, né, vezes 10 a terceira gramas, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? 48 gramas por mol, que é a massa molar, né, do ozônio, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Que é o número de Avogadro. Eu quero saber agora em 24 vezes 10 a terceira gramas quantas moléculas ele vai ter. Então, eu uso regra de 3, né? O número de moléculas é igual a 24 vezes 10 a 20 elevado a 23 vezes 6 vezes 10, ou melhor, perdão, a 3. Me empolguei no 23 aqui, né? 23 vezes 3 elevado a 3 vezes 10, né? 6 vezes 10 a 23 dividido por 48, tá bom? Então, vamos lá, calculem para a gente poder ver o resultado. Façam isso, dá uma pausa. Então, vamos lá. Conferindo o resultado, né? Então, ele vai dar 3 vezes 10 a 26 moléculas, tá? Moléculas de quê? Moléculas de ozônio, tá bom? Então, a quantidade que eu vou ter, né, de moléculas de ozônio dentro de 24 quilogramas é igual a 3 vezes 10 a 26 moléculas, tá bom? Muito mais do que nós teríamos em 48 gramas por mol ali de ozônio. Tudo bem? Então vamos dar uma conferida, corrige e vamos partir para o exercício 5. Pessoal, o exercício 5 ele fala assim, ó, uma queimada produziu 2,4 vezes 10 a 30 moléculas de gás carbônico. Gás carbônico, né, molécula do gás carbônico, CO2. Substância que contribuiu para o aumento do aquecimento global na atmosfera. Que massa em toneladas foi lançada no ar? Então, vamos converter então essa quantidade, né, de moléculas em massa, tá bom? Vamos trabalhar em massa agora, tá? Bom, procurando na tabela periódica os dados, as informações, né, de cada elemento químico, nós vamos ter lá a massa atômica do oxigênio é igual a 16 e a massa atômica do carbono é igual a 12, né? Então, a massa molecular do CO2, né, do gás carbônico, ela é equivalente a 44. E a massa molar, então,
ela vai ficar 44 gramas por mol, tá? Então, 44 gramas por mol, ela tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Foram lançadas na atmosfera 2,4 vezes 10 a 30 moléculas. Eu quero saber essa massa aqui, quanto que é. Detalhe, ele quer saber a massa em toneladas, tá? Nós temos aqui em gramas. Primeiro vamos achar então o resultado em gramas, tá bom? Dá uma pausa aí, calculem para nós. Então vamos lá. Quem achou, né? 176 vezes 10 a sexta grama, acertou, né? Quem achou 1,76 vezes 10 a 8, né, gramas, também acertou, tá bom? Nós somente simplificamos aqui para poder dar um resultado conforme estávamos trabalhando, com uma ou duas casas no máximo, tá? Então ele pode dar 6 vezes 10, 176 vezes 10 a sexta, ou 17,6 vezes 10 a sétima, ou 1,76 vezes 10 a oitava, tá? Então nós achamos em grama. Opa, pera lá, mas ele fala no livro, né, ele pede em toneladas. Uma tonelada, ela equivale a 10 a 6 gramas, né? Então eu preciso converter isso agora em toneladas. Então 176 vezes 10 a 6 gramas, eu preciso trazer ele para tonelada. Utilizando a regra de 3, né? Quem chegou a 176 toneladas, acertou, tá bom? Vocês podem representar pelo T ou escrever, né, toneladas, como vocês preferirem, tá joia? Vamos então ao exercício 6. Então, exercício 6, página também 249, né, Bienal 3, ele fala assim, ó, a ureia, né, o CO, abre parênteses, NH2, né, 2, é amplamente utilizada no setor de fertilização e na formulação da dieta de bovinos de corte e leite. Qual o valor de massa de uma, né, molécula de ureia em gramas, tá bom? Pessoal, o princípio de resolução passa a ser o mesmo, né? Conhecer lá, localizar na tabela periódica a massa atômica dos elementos, né? Ver quais são os elementos, determinar a massa da massa molecular, então, desta molécula, que seria, né, o CONH2, tá? Determinar quanto que vale essa molécula e aí então a gente transformar isso em massa molar, tá bom? O total de massa molar, então, é 60 gramas por mol. Então, em 60 gramas por mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, em 60 gramas, ele quer saber a massa de apenas uma única molécula. Então, em uma única molécula, quantas gramas eu tenho, né? Então, utilizando a regra de 3, a gente vai ter, né, a massa, né, a quantidade em gramas de uma única molécula é igual a 1 vezes 60 dividido por 6 vezes 10 a 23. Tá? Calculando, nós vamos achar 1 vezes 10 a menos 22 gramas. Essa é a massa de apenas uma única molécula, tá, da ureia, utilizada aí tanto no corte de bovinos, tratamento de bovinos, né, tanto para corte como para leite. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham acertado. Fica o resultado aí. Um grande abração para vocês. Vamos continuar a nossa aula posterior.